Olá, paz a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre os impérios mundiais. E o Oriente Médio foi sede dos grandes impérios relatados na Bíblia. E assim será também com o império que o anticristo vai levantar no tempo do fim. Deus sempre esteve interessado, especialmente naquele espaço geográfico ali. Tudo começou lá naquele lado do planeta, lá no Oriente Médio. O Jardim do Éden foi formado por Deus lá no Oriente Médio. Adão, o primeiro homem, foi formado e colocado lá no jardim, também lá no Oriente Médio. Jesus Cristo nasceu lá no Oriente Médio. Então, tudo aponta para um começo de tudo no Oriente Médio. E a Bíblia também nos faz apontamentos que tudo vai terminar naquele lado lá do planeta, no Oriente Médio. Então, essa área geográfica provavelmente pode ser a sede do governo do anticristo. Mas vamos ver aqui como foi o tempo dos impérios na antiguidade. Começando aqui pela Babilônia. Não vamos falar nem de Egito e nem de Assíria. Vamos tratar apenas da Babilônia para cá. Então aqui está a Babilônia. Aqui na imagem de baixo tem a civilização mesopotâmica, onde está aqui, ó, os medos e os persas, os assírios, babilônios, aqui estão os persas, sumérios, caldeus, aqui o deserto da Arábia, Damasco, Jerusalém, onde está Israel por aqui, Turquia mais aqui acima e Egito aqui ao sul. Essas são as principais cidades-estados na Mesopotâmia. Aqui Nínive, capital da Assíria, Assur, Nippur, Ur, Uruk e Eridu. São várias cidades importantes da antiguidade. Vamos estar falando do Império Babilônio a partir de Nabucodonosor para cá, que foi em 612 até 539 a.C. Já em 539 a.C., não era mais Nabucodonosor que dominava o império, mas sim seu neto, Belsazar, que foi aquele episódio das escritas na parede, que o profeta Daniel decifrou, e ali foi o dia da invasão persa, tomando o império das mãos dos babilônios. Mas cabe dizer que o Império Babilônico não começou aqui. Ele começou em 1800 e pouco antes de Cristo, bem antigo. Mas este império aqui, já governado pelo Nabucodonosor, é chamado de Império Neobabilônio. Então aqui, vamos ver aqui, ó, as rotas do cativeiro, hebreu. Aqui está colocando o ano 605. Eu, particularmente, acredito que tenha sido o ano 609. Por quê? Porque o ano 639 é também conhecido na história como a queda do Império da Babilônia. Então, o cativeiro de Israel na Babilônia teria sido de 70 anos. Então, se começou em 605, não pode ter ido mais 70 anos, no caso o tempo vai caindo, no sentido antes de Cristo ele vai diminuindo. Então, quando somo 70 anos a partir de 605 a.C., não podemos chegar a 539, teria que ser 535. Mas a história vai dizer que a Babilônia caiu em 539. Então eu tenho que entender que a captura dos judeus pela primeira vez foi em 609 a.C. Então é essa rota aqui, ó, nessa seta azul, até chegar aqui perto do rio Tigre. Aqui está o rio Eufrates. Então andou aqui de Jerusalém até a Babilônia. Eram cerca de 1.000 quilômetros, provavelmente a pé, que eles não iam colocar aquele povo todo escravo em cima de cavalos. Então deve ter sido realmente muito difícil. Aqui a outra captura, a outra invasão de Nabucodonosor a Jerusalém
foi no ano de 586, que nesse momento ele queima o templo de Jerusalém. Já essa seta roxa aqui, ó, onde mais uma leva de judeus é capturado e levado para Babilônia. E lá ficam por 70 anos. E aqui, chamada a Rota do Deserto, né? Essa verde aqui, ó, para chegar até a Babilônia. Então, realmente foi um sacrifício muito grande que o povo judeu teve que passar nas mãos do rei da Babilônia por causa dos seus próprios pecados. Então, aqui está o Egito, aqui abaixo. Aqui Dedã, Temã, Dumá, Seir está por aqui também, que é Edom. Aqui tem a Arábia Saudita. Aqui Suzã, que futuramente seria a capital do Império Persa. Aqui já vem para o lado da Europa, da Grécia, né? Isso aqui é a Itália. Aqui a Trácia, a Lídia. Toda essa informação aqui é sobre o Império Babilônio. O Império Medo-Persa, área de domínio, Oriente Médio. Já foi de 539, quando eles tomaram o império das mãos dos babilônios, e durou até 331 antes de Cristo. Então aqui tem uma informação quadriculado, a Babilônia, que está essa área aqui. Aqui o Egito, com essa formação, está aqui abaixo. E aqui esse quadradinho listrado com a Lídia. Porque Daniel vai nos informar, quando ele vê um urso que representa a Medopérsia, no quadro profético, ele está com 3 costelas na boca. E esse urso, que é aqui a Medopérsia, as 3 costelas representariam, então, a Babilônia, a Lídia e o Egito, que cai sobre o seu domínio. Tá aqui, então, a Medopérsia, que é hoje aonde é o Irã. Os medopersas, os persas, são os atuais iranianos. Aqui está a Arábia Saudita, Jerusalém está aqui, né? E foi neste tempo em que se finda os 70 anos de cativeiro em que Nabucodonosor capturou os judeus. Então, quando se finda esse tempo, que foi a profecia do profeta Jeremias, aí entra em cena a Medopérsia, com o rei Ciro, que dá a libertação para os judeus. E aí eles retornam da Medopérsia, aqui da Mesopotâmia, para Jerusalém. Retornam para Israel novamente. E aí podem construir o templo de novo, né? Os irmãos conhecem a história. Então, mais uma vez, um grande império se levantando lá naquela área do planeta, no Oriente Médio. E caiu nas mãos da Grécia em 331. Aqui está o Império Grego, área de domínio do Ocidente para o Oriente Médio. Aqui já é aquela cena que Daniel também menciona no capítulo 8, que é um bode e um carneiro. Que o bode representa a Grécia e o carneiro com 2 chifres representa a Média e a Pérsia. Então o bode vem do Ocidente para o Oriente. Ele vem aqui da Grécia, que é aqui na Europa. Aqui está, né, a Trácia, essa área toda aqui é a Grécia. Ele vem daqui para dominar o Império Medo-Persa, que já está dominando toda essa área aqui. E Deus mostra para Daniel como um bode com um chifre grande, que representa Alexandre o Grande, dando marradas no carneiro com 2 chifres, brigando, uma grande batalha, uma grande guerra entre a Grécia, que representa o bode, contra a Medopérsia, que é o carneiro com 2 chifres. E os irmãos já conhecem a história, em que a Grécia domina sobre a Medopérsia. Então, já em 331, a Pérsia cai. E a Grécia
vai assumir o Império Mundial e vai até o ano de 168 antes de Cristo. E aqui, né, toda essa área, estamos vendo aqui, ó, essa área listrada, aqui está a Grécia, nessa representação aqui. Aqui o Império Persa, toda essa área aqui de laranja. Então aqui, ó, a seta mostrando que vem o Império Grego daqui para cá, né? Da Europa para o Oriente Médio. Então aqui está Israel, Jerusalém, aqui está Alexandria na África, né? Que é no Egito. Aqui está a Lídia, Média e aqui Pérsia. Então todo esse império caiu na mão de Alexandre o Grande. Divisão do Império Grego, a área de domínio Ocidente e Oriente Médio. Os irmãos sabem que também o Império Grego é representado por um leopardo com 4 cabeças. Então, essas 4 cabeças vão representar essa divisão do Império Grego, que foi dividido entre 4 generais de Alexandre o Grande. Então, está aqui, ó, a área da Macedônia, na Grécia, ficou com Antíoco, ou Antípater, né? Está aqui. A área da Turquia, ficou da Ásia Menor, ficou com o general Lisímaco. A área onde estava a Pérsia, propriamente dito, ficou dividido com Seleuco. E a área do Egito ficou com Ptolomeu. Então, o Império Grego foi dividido em 4 partes, para cada um dos seus generais. E assim ficou a divisão do Império Grego. Aqui está Israel, pequenino, né? No meio disso tudo aqui. Por causa da localização geográfica de Israel, quando havia guerra entre Egito e Medopérsia, Egito e Babilônia, toda essa área de cá, que é norte, com a área do sul, passava por Israel. Então Israel estava ali como uma ponte, né, de passagem para os impérios. Então ele sempre sofria. Mas só sofria quando eles erravam diante de Deus. E Deus se utilizava de um desses impérios que estavam vigentes para punir Israel. Na verdade, para dar uma correção em Israel para ver se eles se voltavam para Deus novamente. Né? Foi usado a Síria, foi usado a Babilônia, foi usado o Egito, vários nessa situação. E o Império Romano já foi, então, desde 168 até 476 depois de Cristo. 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Bem longo o tempo, né, do Império Romano. Aqui, como a Grécia havia se enfraquecido com a morte de Alexandre o Grande, na divisão dos generais, então foi ficando mais fácil para um novo império assumir o domínio mundial. Então, a área de domínio do Império Romano foi do Ocidente para o Oriente Médio. É uma área realmente muito grande, né? Essa extensão toda aqui, ó, aqui está a Britânia, que é Inglaterra, Bélgica, Alemanha, toda essa área aqui, pegando até aqui, ó, Mesopotâmia, até nessa área de cá, que era a África e Egito nesse lado de cá. Então, realmente um domínio muito grande. Aqui está Roma, né? Saiu daqui para dominar toda essa área aqui. Realmente um domínio muito grande. E foi no tempo deste império em que Deus mandou seu filho Jesus para morrer por mim e por você, de uma forma horrenda, uma forma de morte de cruz. Os romanos, eles aperfeiçoaram, vamos dizer assim, a forma de morte de cruz que foi criada pelos assírios, como um empalamento. Empalamento era como uma madeira afiada em sua ponta, onde eles fincavam os corpos das pessoas, espetavam as pessoas nesta madeira e deixavam penduradas na cidade. E depois foram criando algumas espécies de cruz, uma em X, outras assim, outras aqui em cima assim, né?
acreditamos que a de Jesus era dessa forma assim, para que se houvesse uma parte acima da cabeça para pregar a tábua escrita, né? Este é o rei dos judeus. Então, com essa informação é que entendemos o formato da cruz de Jesus. Mas havia vários formatos de cruz feita pelos romanos para que os seus opositores sofressem muito tempo até que morresse. Porque a morte de cruz era por sufocamento, né? Encostado os pulmões na cruz e com o peso do corpo, era esmagado e não conseguia respirar. Então morria por asfixia. Então foi nesse império que o nosso Deus resolveu enviar Jesus para morrer por cada um de nós há 2000 anos atrás. E o império se estendeu até 476 depois de Cristo, quando ele finalmente caiu na mão dos otomanos. O império teria sido dividido entre Oriente e Ocidente e acabou se esfarelando toda a força de Roma e o Império Otomano assumiu daí para frente e caiu com a Segunda Guerra Mundial. Então, espero que você tenha gostado um pouco desse nosso vídeo, um pouco diferente, sem versículos bíblicos diretamente, mas ligado, tudo ligado à palavra do Senhor. A história comprova a Bíblia. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva também no canal Maná Eterno. Vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço, comente e compartilhe. A paz a todos.